permitir que Jesus entre na tua vida. Louvado seja Deus. Amados e queridos, está muito forte a presença de Deus aqui. Essa viúva não mediu esforços. Jesus está falando de que, a igreja? Jesus está falando de que? Jesus está falando sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus está falando sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Ore pela manhã, ore ao meio-dia. Eu tenho tempo de orar meio-dia, ore meio-dia. Eu tenho tempo de orar de tarde, irmão, ore de tarde. Ore de noite. E quando eu falo de orar, irmão, dobra o seu joelho e fica ali. Se não der para orar de joelho, ore de pé. Se não der para orar de pé, ore deitado, mas ore. Ore, porque através da oração Deus vai se manifestar. Vai haver libertação da tua vida. Deus vai guardar os teus. Irmãos, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Para mim fazer essa oração por vocês, pela igreja de Deus, é isso que eu tenho que fazer. Essa é a minha obrigação. Paulo escreve isso em 9,16, 1 Coríntios. Aleluia, porque se prega o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois o evangelho, pregar o evangelho, ser um pregador, ter uma chamada, não é motivo de eu me gloriar, não é motivo de eu buscar glória para mim, não. Mas Paulo está dizendo, porque foi me imposto essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Aquele que tem uma chamada, ele tem a obrigação de pregar, ele tem a obrigação de interceder, ele tem a obrigação de orar pelas pessoas, porque foi um chamado divino da parte do Eterno. Aleluia! Louvado e engrandecido seja o Senhor. Deus está falando através dessa palavra, igreja. O Senhor quer que o seu povo se dobre. O Senhor quer que a nação se dobre, aleluia. O Senhor quer que a nação busque. Se a nação brasileira se dobrar, se a nação brasileira parar de guerrear entre si, porque a igreja não é para lutar contra a igreja. A igreja não é para guerrear ciclo de oração. Louvado seja Deus, não é para guerrear contra o ciclo de oração. O grupo da mocidade não é para guerrear contra o grupo da mocidade. Estão esquecendo quem é o adversário. Estão esquecendo quem é que está destruindo. Estão esquecendo que o teu adversário, que anda ao derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, estão esquecendo que o teu adversário é Satanás. A igreja está lutando por cargos. A igreja está lutando para ser promovidos. Preste bem atenção, queridos. Eu não estou aqui nas redes sociais falando o nome de ninguém, mas eu estou aqui pregando a palavra de Deus. Muitos não aceitam, mas eu estou fazendo a minha parte. Mas naquele grande dia a Bíblia diz que haverá choro, ranger de dente. Sabe por quê? Porque muitos neste momento que têm a oportunidade do evangelho, que muitos países não têm, não está se importando com o evangelho. A palavra da cruz, irmão, ela dói no nosso coração. A palavra, se ela não confrontar a tua vida, não é a palavra de Jesus. Se a palavra de Deus que você tem ouvido, as ministrações que você tem ouvido, elas não confrontam a tua carne, não é a mensagem da cruz. Porque a mensagem da cruz, aonde passa, muda a história. O Cristo falou em 8,36, Evangelho de João: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. E o Senhor segue dizendo em 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. Senhor não estava pregando para ímpio. O Senhor não estava pregando para a pessoa que não conhecia a verdade. Estava pregando para a nação de Israel. O Senhor nos dias atuais está pregando para a sua igreja. O Senhor nos dias atuais está pregando para o seu povo. A mensagem está sendo entregue. Ainda com tanta profanação nos altares, os altares de Baal no Brasil, na terra, todavia existe um grupo de fiéis. Existe ainda 7.000 que não se dobraram. E esses 7.000 estão pregando. Aleluia, estão sendo escarnecidos, estão sendo rejeitados pelas congregações. Muitos estão expulsando, não tem agenda. Mas quem faz parte dos 7.000 não procura agenda. Quem faz parte dos 7.000 sabe de onde veio e sabe para onde vai. Sabe do propósito pelo qual Cristo morreu. Sabe que vai passar as coisas dessa terra. Quem faz parte dos 7.000 tem um coração arraigado, tem um coração plantado em Cristo, porque ele quer salvação, ele quer a eternidade. Quem quer, irmão, a eternidade tem que buscar. Aleluia, tem que buscar. A viúva tinha uma causa. Qual é a tua causa? Você está doente? Você está enferma fisicamente? Você está enferma espiritualmente? Você não está desanimada?
Você está desacreditada. Aleluia, Vanderlei Cardoso, Pai do Senhor, meu querido. Qual é a tua causa? A viúva tinha causa. Ela tinha a causa dela. Cleusa Luiz. Ela tinha a causa dela. Qual é a sua causa? Qual é o teu problema? Os filhos, o esposo, no trabalho, estão te perseguindo. Você está com depressão. Nós vamos orar. Mas essa mensagem é uma mensagem de despertar para a nação. É uma mensagem para o teu coração. Corta primeiro para mim. Irmão, nós precisamos tornarmos essa igreja. Nós vemos muitas mensagens que não trazem edificação nem salvação. Ontem eu estava vendo um vídeo aí no YouTube. A profanação que está nas igrejas. Pessoas brincando com o evangelho. Dançando música mundana dentro da igreja. E muitos aplaudindo, irmãos. Muitos aplaudindo. Aplaudindo o tipo de dança. Homossexual dançando nas igrejas. Pregadores rebolando em cima do altar. De todo jeito. Irmãos, o que é que nós temos que fazer? Primeira coisa, preste bem atenção que eu vou falar para vocês. Você não tem que apontar líderes que se corromperam. Não, esse não é o caminho. Você não tem que confrontar diretamente líderes, igrejas, doutrinas diretamente, ofendendo as pessoas. Como nós vemos, irmão, nós vemos que nos altares a palavra não está sendo pregada, muito pouco está sendo pregada. E Jesus falou em 4, versículo 14, Marcos: o que semeia, semeia a palavra. A palavra. O altar não é para contar história. O altar não é para falar do irmão que prega mal. O altar não é para falar do irmão diretamente. Eu estou falando diretamente. As pessoas sobem do altar para falar diretamente, confrontando outras pessoas, e muitas vezes está do lado a pessoa. É a maneira errada. Eu e você tem que se compadecer das pessoas que estão indo para o inferno. O verdadeiro homem espiritual, a verdadeira mulher espiritual, ela jamais toca em qualquer pessoa, mas ela vai orar a Deus e pedir a Deus: Senhor, tem misericórdia da nação. Olha o que o diabo está fazendo. Fechou o entendimento, fechou a mente cauterizou. Mas através da nossa oração, irmãos, com o coração quebrantado, chorando, lamentando por ver a situação da nação brasileira. E espere um 2020 que você vai ver coisa que você nunca, jamais pensou em ver. Espere 2020. Espere 2020. A palavra de Deus tem que se cumprir. Então o que o Senhor quer para a sua igreja neste momento? Louvado seja Deus. Que o Brasil, as nações, Ana Lúcia Costa, o Brasil, as nações, a igreja, deixa um pouco as doutrinas, as placas de igreja. Deixa as placas de igreja, as placas vai ficar. Que nós vamos deixar as guerras entre nós. Irmão, os círculos de oração não são mais círculos de oração. São poucos que ainda carregam essa virtude de círculo de oração. Círculo de oração ora em 1 hora, 2 horas. Círculo de oração é orar. Irmão, a maioria das igrejas começa o culto, não tem oração. Não tem oração, é louvor, é oportunidade e meia hora de palavra. Meia hora de palavra. Estão expulsando Jesus dos altares. E quando a mensagem é dura, porque a mensagem dura é a mensagem da cruz, que cura, que liberta, que transforma, ainda que dói naquele momento, nunca mais o pregador é chamado. Sabe por quê? Porque as pessoas não aceitam mais. As pessoas não querem mensagem de salvação. As pessoas querem mensagem que Deus vai abrir porta. Deus abre, Deus abre. As pessoas querem mensagem que Deus vai dar um casamento. Deus dá, Deus dá. Mas nós temos que retroceder e voltarmos e nós ver como é que está a nossa vida espiritual. Se Deus morreu, o verbo se fez carne, habitou entre nós para um propósito. Qual propósito? Salvar a humanidade. Você acha que Ele vai te dar algo para te afastar dele? Não. O Senhor vai te aproximar dele. O Senhor vai te chamar a atenção. E como Ele vai fazer isso? Fechando porta.
Tem muitas pessoas, irmão, que estão dizendo: olha por mim por porta fechada, vamos orar. Mas o que é que acontece que a porta... Irmão, tem pessoas que há anos e as portas estão fechadas. As portas estão fechadas. 2 anos, 3 anos, 5 anos, as portas não se abrem. O irmão, para e pensa o que é que está acontecendo no mundo espiritual. Como que está a tua vida espiritual, o teu altar diante de Deus. O que Deus prioriza é a tua alma. Ele sabe que do sofrimento daquele grande dia, Ele sabe do ranger de dente de muitos, e o Senhor pagou um preço. Ele quer te salvar. Ele quer salvar a tua filha. Ele quer salvar a tua esposa, Ele quer salvar a terra, a nação. O povo que não quer salvação, o povo que não quer compromisso com a palavra. Aleluia. João capítulo 6, as multiplicações dos pães. Jesus, quando nós buscamos a Jesus, quando você sai da sua casa, você que não conhece a palavra, e vai para o templo com o coração aberto e sincero, Jesus faz o que Ele fez. Ele multiplicou o pão, aleluia, 5 pães e 2 peixes, porque aquele povo foi atrás de uma resposta. Observe, preste bem atenção. O povo estava no deserto e o Senhor olha aquela multidão, e o Senhor dá a vitória. Ele opera um sobrenatural ali. Só que no dia seguinte o povo faz a mesma coisa. Veja qual é a intenção do povo neste momento. Agora o povo vai buscar Jesus com a intenção errada, vai buscar Jesus, mas da maneira errada. Por que o povo foi no segundo dia, passou o mar da Galileia atrás de Jesus? Aleluia, simplesmente porque queria outro milagre, queria mais uma casa, queria mais uma conta bancária, queria, aleluia, mais um casamento, mas tudo aquilo que é beneficiar, que traz benefício do mundo, mas não queria compromisso com a palavra. E o Senhor disse: ó, eu sei porque vocês estão aqui. Vocês vieram não por causa dos sinais que viste. Evangelho de João capítulo 6, leia. Depois que operou o primeiro milagre da multiplicação dos pães, e o Senhor disse: olha, em verdade, vocês estão aqui não pelo sinal que viste, mas porque comeste e vos saciaste. Comeu e encheu a barriga. Irmão, tem muitos buscando a Jesus simplesmente para comer e se saciar. Que comida é essa, irmão? Terrena. É alimento que alimenta o nosso eu, o nosso ego. É isso que está acontecendo nas igrejas. Multidões. A igreja está crescendo, tá. A igreja está se multiplicando, tá. Mas sem qualidade, sem compromisso com a palavra. Não adianta, irmão, eu estar na igreja todo dia se eu não perder minha salvação. Não adianta eu pregar, não adianta eu ser visto nas redes sociais, não adianta eu ter canal, não adianta eu pregar e naquele dia eu ir para o inferno. O que adiantou eu correr e morrer na praia? Isso é muito sério. Isso é muito sério. Então o Satanás está fazendo é matando o povo dentro da igreja. O povo não ora mais, o povo está em guerra. A igreja está em conflito com a igreja. Líderes contra líderes. Igreja que abre outra igreja na frente de outra igreja para disputar membros, para disputar pessoas. Muitos não querem almas, quer pessoas. Quer arrancar o que ela tem. Mas almas são poucos que estão se preocupando. Com a tua alma são poucos que estão se preocupando. São poucos